querido? Tudo Oi, bem? Débora, tudo bem? E você? Tudo bom? Você me ouve bem? Sim, sim. E você, me ouve bem? Super bem, Que bom, super bem. Estamos aqui que tudo bom. cabeludo lá, se Sim, ajeitando aí. eu tava Muito antes de bom começar mesmo. pensando se eu ia deixar o cabelo solto ou não, mas é isso. É isso, é o que É isso. somos, nós estamos aqui. Tô vendo todo mundo entrando, os meninos de Curitiba, todos aqui, Jéssica, Má, todo mundo super na Sim, expectativa. que Lindos. delícia. Pessoal, então, olha, primeiro, Francisco, eu queria te agradecer por topar fazer parte desse processo online, não só da live, mas tudo, né? O lançamento, a pré-venda, tudo assim. E é uma delícia, porque a gente que acompanha todas as etapas, a gente vê que tudo bem, apesar de tudo, né? Tudo bem não acontecer presencialmente, porque o amor, assim, em volta de quem você é, em volta do que você produz, é imenso, né? Então Ah, fica todo mundo querendo te abraçar mesmo, sim. né? Mesmo à distância. Então, muito obrigada. Esse tempo aqui, ele é super curtinho, infelizmente, mas assim, é um tempo para a gente te parabenizar, te agradecer e deixar que você fale tudo que você quiser para a gente. A gente está aqui para te ouvir mesmo, para saber um pouco de você, como você está, os projetos, esse livro, todo o processo de escrita. A gente quer pedir para você ler, a gente quer te sugar inteiro. Eba, tamo. Eu quero agradecer também, Débora, muito pelo convite, agradecer esse momento da gente conseguir também estar juntas e juntos de algum modo, né? Mesmo que virtualmente, na distância. É, e, enfim, agradecer também todo o processo, né? A nossa segunda parceria, o segundo livro que eu lanço pela Urutau, e eu sou sempre amorosamente recebido, meu processo criativo, enfim, minha criação é muitíssimo respeitada. Quero agradecer muito a vocês, enfim, agradecer você, Tiago, Vlad, é, e dizer que né, essa live é uma parte pequena de um processo que é super maior e denso e amoroso, enfim, que bom, obrigado. Tô feliz demais. América, então, América, que está sendo lançado como um livro de poesia, enfim, né? A gente editou como um livro de poesia, na verdade, foi criado como uma dramaturgia. Esse texto, ele é de 2018 e ele foi criado dentro de um contexto bem específico, assim. Eu escrevo dramaturgia, né? A minha escrita ela se dá de um modo extremamente interseccional, assim, eu escrevo para teatro antes mesmo de publicar poesia, enfim, a minha relação com a palavra no mundo, ela se dá muito via dramaturgia. E aqui em Curitiba existe um projeto que é o Núcleo de Dramaturgia do SESI, que já existe há vários anos, desde 2009. Eu tinha participado há muito tempo atrás, acho que em 2011, 2012, enfim. E eu voltei a fazer parte desse projeto em 2018, já interessado numa coisa bem específica, assim. Eu tenho uma prática de fazer dramaturgia em processo colaborativo, em processo coletivo, trabalhar com grandes coletivos, especialmente a Selvática, que é o lugar onde eu sou artista residente, enfim, artistas interdisciplinares que fazem parte da minha vida de um modo muito central, assim, a gente divide uma prática em dramaturgia que é muito livre, enfim, e que é feita de um modo, de muitos modos, mas o modo como eu geralmente me implicava na escrita dramatúrgica era em processo, dentro da sala de ensaio, testando e dando tempo para essa palavra ser testada, enfim, processos de temporalidades e com muita gente envolvida. E aí, em 2018, quando eu fui participar do núcleo de dramaturgia outra vez, eu estava muito interessado em testar alguma coisa que no início eu não sabia o que era propriamente, assim, o nome que a coisa tinha, mas era testar uma dramaturgia para ser performada por mim, assim.
E, e aí a América surge nesse contexto, assim, dentro do núcleo de dramaturgia, já com o desejo de eu pensar uma performatividade da palavra muito própria, muito próxima a mim, enfim, um modo de eu mesmo criar corpo para essa palavra, assim. Então, é, essa prática surge, esse América, ele surge num contexto de pensar dramaturgia. E esse projeto, ele acontece, como eu disse, há muito tempo, e há uns 2 ou 3 anos, se eu não me engano, ele acontece de um modo extremamente reformulado e de um jeito muito arejado e que eu considero muito potente. E que recebe vários e várias artistas de vários lugares do país que pensam e que fazem dramaturgia para imersões, assim. Então, a escrita de América, ela foi bastante atravessada por essas presenças e por essas figuras que vieram, e especialmente com uma interlocução muito direta com uma artista aqui de Curitiba que se chama Olga Nenevê. Ela tem uma participação muito próxima na escrita de América. Mas, enfim, eu queria começar a apresentar a América por isso, porque ele parte, porque acho que de algum jeito, muito diferente do que com o Haverá, que eu também editei pela Urutau, que é quase que uma reunião da minha produção em poesia de alguns anos, né? No caso do Haverá. O América, ele é um longo poema, né? Que foi editado no livro com as suas partes, né, em partes e tal, mas ele tem isso, assim, ele foi criado como um texto para ser lido em voz alta. E, e eu apresentei a América várias vezes como esse trabalho híbrido em performance, leitura em voz alta. Quem quiser ler como peça, lê como peça. Eu, particularmente, chamo de uma releitura dramática, assim. Porque quando a gente pensa em dramaturgia, a gente sempre fala sobre leitura dramática, né? Tem esse momento de fazer a leitura dramática, em que as pessoas leem o texto. Isso às vezes acontece dentro de uma sala de ensaio, ou às vezes isso é um evento cênico, né? Assim, as pessoas vão a leituras dramáticas e tal. E a ideia de releitura, para mim, ela foi bastante forte em uma perspectiva que envolve o evento cênico em si, brincar com essa noção de se ler um texto em voz alta, mas também pensar um processo de reescrita uh, quase que performativo e filosófico, no sentido de olhar para essa historicidade, né? A América tem muito a ver com isso, assim, pensar esses processos de violência pelas quais nós somos formadas e formados, assim. Então, a noção de releitura dramática se encalacrou no texto, assim, tanto quanto como esse chamado performativo de ação, como essa perspectiva como esse chamado para escrita, assim. E aí, dessa experimentação cênica que a América tem e teve, integram a Semi Monastier na criação em luz e o Luciano Fatini no que a gente chamou juntas de dramaturgia sonora, que foi pensar essa ambientação para esse trabalho, que na realidade é muito simples. O que eu faço é, é ler em voz alta esse longo poema, mas tem uma, enfim, tem todo um pensamento cenográfico e, evidentemente, de instalação desse trabalho no espaço, assim, essa tridimensionalidade que existe. E, enfim, é esse o início da conversa com a América, assim. E que é uma delícia, na verdade. Quando você usa a palavra simples,
para o movimento e para tudo mais, isso se perde um pouco no tamanho da beleza que é o texto. E eu imagino como isso seja dentro dessa estrutura que você, né, que está sendo proposta em outras possibilidades. Então, assim, eu vi essa divisão, eu vi esse livro sendo diagramado, né? Então, esse poema ali, a maneira como ele estava sendo diagramado, que é uma lindeza e que é colocar isso no papel, colocar todo esse movimento que você está citando no papel ali, eu vi essa beleza se dando. E depois eu queria falar de uma outra parte que tem a ver com a capa, na verdade. Sim. E eu vi esse processo da capa também se dando, e o quanto você é um artista múltiplo, inclusive nessa parte fotográfica, né? Acho que as pessoas não sabem disso, mas enfim, né, do processo de como foi a escolha da capa. Mas assim, a tua fotografia, né, que eu tive contato com aquele momento ali, foi incrível. Se você quisesse falar um pouquinho sobre isso, acho que ia ser bem legal, porque essa Sim. sua parte artística é belíssima, assim. Ai, Débora, puxa, eu agradeço muito. É, então, eu acho que a América, de algum modo, ele publicar para mim tem sido um exercício de pensar uma das frentes de criação, de fato, assim, publicar para mim tem uma relação inescapável com a materialidade da coisa, né, transformar em livro assim é algo super sério para mim. Muito, eu fico muito mobilizado porque eu gosto muito da palavra nas artes cênicas e no teatro, gosto muito dessa palavra se dando tridimensionalmente. Eu gosto o lance de imprimir tem uma sensação um pouco dúbia, mas muito maravilhosa. É, e no caso de América, ele de fato é esse projeto maior, né? Ele tem esse início que eu compartilhei sobre ser uma pesquisa muito próxima, muito própria de pensar um texto em performance, um texto que foi escrito para ser lido em voz alta, enfim. Ele tem um pouco esse chamado que se dá nesse trânsito do que a gente pode considerar uma leitura em voz alta, né? Nessa imbricação toda das artes cênicas. E junto com isso vem um pouco as outras coisas que eu faço, assim, né? Pensar imageticamente, inevitavelmente faz parte do processo, assim. E a minha relação com a fotografia, nesse caso específico de América, tinha um pouco esse propósito de pensar pensar imagens possíveis para essa América que eu estava me relacionando, assim, e enfim, evocando de algum modo, né, construindo. E o lance do traço vermelho, que é aquele tracinho que atravessava todas as imagens que compunham a América, eu fui fazendo de uma forma analógica, assim, né? De fato, eu pintava fotografia e fotografias que eram minhas, em preto e branco. Tinha uma relação de pensar essa palavra, enfim, esse projeto se dando também nessa artesania, assim. É, e aí, essas fotografias, elas eram todas pensando não, elas foram todas realizadas, enfim, foram fotografias que eu fiz pela América, assim, diferentes paisagens, de fato, de trânsitos que eu já tinha realizado. E acho que a imagem, é engraçado falar isso, mas essas fotografias elas se avolumaram muito quando eu e o Lu a gente começou a pensar essas dramaturgias sonoras, assim, porque primeiro que já é uma coisa muito assustadora pensar a América, né? E a América do Sul, assim, enfim, pelo seu tamanho, pela pluralidade de paisagens que a gente tem, sonoridade, enfim, quando a gente pensa Brasil, e aí quando a gente pensa América do Sul, e aí quando a gente pensa América enquanto continente, acho que tem aí um chamado de uma quantidade de paisagem e som e corpo que é quase infinita, né? Tem um pouco isso, assim, é de uma infinitude mesmo. E acho que tem bastante a ver com quando a gente foi pensar som, né, Lu?
Eu vi que o Lu apareceu ali nos comentários uma da hora, porque a gente também foi ah, se perguntando que sonoridade era essa, né? Que sonoridade é essa que nos é própria, ou com a qual a gente se relaciona, ou que a gente traria para esse que acompanharia esse corpo presente, enfim. E o lance daquele tracinho vermelho que acompanhava todas as imagens, para mim é tanta coisa aquilo, assim. O vermelho é super importante assim nos meus trabalhos, tanto os que eu realizo em performance ou nesse trânsito das artes visuais, as bandeiras, os livros. Eu fico super feliz que os dois livros editados pela Urutau tenham o vermelho ali é, presente, enfim, nas obras, porque de fato eu acho que é uma cor que me inspira muito também a criação e se faz muito presente. Eu penso muito nos rastros de sangue, é, penso muito nessas associações mais recentes pelas quais a gente também, esses fenômenos todos, né, essas evocações de a nossa bandeira nunca será vermelha, enfim, mil associações possíveis assim. E, e eu acho que imageticamente ele tem bastante a ver com isso. E eu também realizei no Projeto de América um trabalho que eu amo, que é com eu um dia sonhei, agora a gente adentra a parte profunda do processo, mas eu um dia sonhei com uma biblioteca cujos livros estavam todos manchados de sangue, assim, era um sonho que se repetia muito para mim. E era uma época em que eu estava muito estudando muito decolonialidade, enfim, como eu ainda tô, mas era uma época que eu estava assim numa carga horária de estudo muito grande, então eu estava muito dentro assim de muitas discussões que são pesadas, né, e vivendo isso teoricamente na pesquisa e tal. E aí eu sonhava muito com essa biblioteca, cujos livros estavam todos sujos de sangue, e já estava no processo de América também. E aí eu realizei um trabalho que depois era até o que as pessoas recebiam quando elas iam para o trabalho em performance, assim, a gente entregava na porta do espaço esse trabalho que consistia em páginas de livros. Eu queimei os livros, e aí depois eu sujei de tinta vermelha, eu testava esses rastros de sangue, fiz uma trabalheira, uma sujeirama, porque para mim era importante também realizar esse chamado que me veio, assim, pensar essa América via é, via essas narrativas, né? Via essas palavras que se eternizam e que geralmente não dizem respeito às nossas vidas e às nossas existências, enfim. Tinha muito a ver com essa noção também que eu falei antes que a América tem, que é esse lance de uma releitura e de uma revisão num sentido, e não num sentido revisionista e, né, conservador, mas no sentido de inscrever essas lacunas históricas portanto, poéticas e, portanto, sobre os imaginários possíveis e impossíveis que envolvem as nossas vidas, assim. E no papel, nesse que eu contei, da história que vem do sonho da biblioteca, eu formulei a frase que é tu me deves uma história, América, que na realidade é uma frase que eu formulei num trabalho anterior, que é o Cabaré Máquina, que a gente fez com a Selvática, e eu fui uma das dramaturgas do trabalho, junto com Ricardo Nolasco e Leonardo Glick, que a gente partia de muitas coisas nesse trabalho, mas a gente usava muito os textos do Rainer Miller e a rua, enfim. Pensar um cabaré na rua, que tem muito a ver com a pesquisa da Selvática,
mas a noção de dívida me veio muito fortemente nesse trabalho do Cabaré Máquina. E ele retorna também no América, assim. É, a noção dessas dívidas impagáveis, a noção dessas dívidas históricas, essas, é, essas, enfim, essas questões envolvendo uma uma dívida que é transtemporal, assim, né? Isso me veio muito fortemente. E aí, isso também veio aparecer no América, que era, que era o texto já que eu já estava escrevendo na época e pesquisando. E aí eu acho que isso está no livro. Eu digitalizei esse. Ai, devia ter me preparado, devia ter trazido aqui para o meu cenário Tá tudo bem. o Pode buscar negocinho. se você quiser. Pode buscar que a gente espera. Eu acho que eu vou buscar. Eu acho que eu sei Vá digitar. buscar. Sempre é, sem problema. E, gente, vocês que estão aí me ouvindo, se passou alguma pergunta, algo importante aqui que eu não tenha visto, como foram muitos comentários, vocês podem escrever de novo aqui que eu tô atenta, tá bem? Mas é que foram muitas coisas aqui, é muito amor sendo descrito. Se eu perdi alguma coisa, só repetir. E alguém perguntou a respeito da mostrar o livro, né? O livro não está impresso ainda, viu, pessoal? Não me lembro quem perguntou, né? Mas o livro acabou de. Foi o último processo do livro agora. O livro está em processo de impressão, né? A pré-venda até hoje, inclusive. Os livros comprados até hoje, eles vão ser autografados pelo Francisco, que a gente vai enviar para ele. Então a gente estava esperando esse momento ainda, é o da pré-venda. Esse é o momento final. E aí a gente vai, essa semana, encaminhar. Aqui, tá de volta. Tô de volta. Esse não é o mais bonito, mas esse é uma possibilidade deles. Será que dá para ver? Dá pra ver todas Tá as muito, manchinhas. tá muito Não, cuidado. não, dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver o texto, dá pra ver as Ah, que manchinhas. ótimo. Então foi isso. Aí eu meio que senti também esse chamado de desenvolver isso, de desenvolver essa América com esses trabalhos bastante ligados à minha prática nesse campo expandido das artes visuais, assim, né? E tem a bandeira também, né? Que é o América Marica. No meio desse, no meio disso tudo, eu ainda realizei esse trabalho da bandeira, que também fez um caminho super bonito, quase que autônomo, né? Junto, mas separado, tinha isso. Quando a gente fazia o América por aí, a gente já fez em alguns lugares, em algumas ocasiões, às vezes a gente fez no Festival de Teatro de Curitiba, fez numas mostras, eu fiz em Porto Alegre, enfim. Eu dei uma circulada com o América, né, o trabalho em performance, e aí eu gostava de chegar e hastear a bandeira, como uma brincadeira também de pensar essas quase que essas territorialidades passageiras por onde o trabalho passava e por onde a voz ecoava, assim. E, e acho que a bandeira foi um lugar que, de algum modo, sintetizou, não sintetizou, acho que sintetizou de fato não é a palavra, mas é uma formulação do trabalho, assim, uma formulação bastante séria, esse lance do América e Amarica, né? Como é que chama isso? Não é anagrama, né? Alguém pode comentar, se alguém lembrar como chama isso? A coisa que eu faço de reescrever, né? O América reescreveu é Marica. É, e porque de algum modo, para mim tem muito a ver com isso, sobre reencontrar um pouco essas irmãs na história, assim, pensar essas nossas colonialidades
a partir de uma inevitável perspectiva de gênero, né? Trocadilho, diz o Chico. Não, não é trocadilho. Um trocadilho. É, Fugiu a não, palavra da minha não. cabeça também. Palíndromo. Que as pessoas, inclusive, confundiram palíndromo com aquela data, né? Achando que números também Sim. produziam palíndromos. Fugiu. E, e aí eu acho que é isso, Débora, sobre sobre essas várias criações, né, que envolvem o América, assim, porque de fato ele tem uma coletividade muito grande. Agora olhando para o livro, isso está no livro também, de uma forma tão bonita, Miro na orelha, Júlia no prefácio, Thalita no pós-fácio, assim, é, como é importante estar acompanhada dessas pessoas e porque acho que também publicar para mim que, que sou um artista que transito, assim, né? Que tem esse lance de pensar e de fazer em muitas frentes, e especialmente a frente das artes cênicas, que a gente lida com uma efemeridade tão grande, a gente lida sempre com essa a materialidade é algo muito sério, muito importante, mas a gente está sempre lidando com essa precariedade da matéria também. E o livro, né, tem esse caráter de. Tem uma estabilidade, parece, assim. Então, para mim, não faria sentido não chegar de bando, sabe? Não ter a coletiva ali junto. Eu ia citar os paratextos agora, né? A beleza da orelha. Então, assim, né, de como é impactante, não só, se é que eu posso usar a palavra só, não só o texto em si, que é essa, né, essa belezura toda, mas, assim, todo mundo envolvido produziu algo que surge aí é um resultado belíssimo. Então, assim, quando você fala da coletividade, é isso mesmo. É algo que é feito por todo mundo ali e é Uhum. maravilhoso, né? E, e, Como essa orelha é bela, né? Não só todos os paratextos, mas essa orelha é uma coisa é, incrível, né? é muito Incrível! linda. É Miro muito é uma lindo. pessoa muito maravilhosa e essa orelha é um presente, como é a presença dele na minha vida, assim, é um interlocutor muito direto, das coisas que eu faço, das coisas que eu fiz e quero fazer. É, é muito lindo. Fico muito É emocionada. lindo. Enquanto, Mas enquanto você está aí falando, eu acho que não tá, eu estou lendo aqui também o que dá, mas assim, o quanto você está, e isso tudo que você produz, e quando você fala que é efêmero, mas assim, você está na parede de todo mundo, tá todo mundo te enquadrando, assim. Eu tenho na minha parede, eu tenho no meu quarto, eu tenho não sei onde. Então, assim, existe algo muito além do livro que está em todo mundo ali, né? Tá todo mundo que com lindo. você mesmo, né? Com essa coisa que é produzida, mas que é um pedacinho seu, né? Que é um resultado aí de toda de tudo que reverbera desse coletivo, né? Dessa produção. É lindo ver todo mundo aqui no amor, mas eu li, eu assisti, né? Então é muito gratificante, né? Perceber que tem esse alcance, né? Sim. Que as belezas têm esse alcance. E falar sobre coletividade, inevitavelmente, me faz falar sobre a membrana, né? Eu acho que a membrana e a Urutau estão agora num namorico super bonito, porque a gente está em peso na Urutau, e isso me deixa mesmo muito feliz. Eu acho que a membrana é uma junta-gente, né, uma grupa, a gente chama carinhosamente de grupa, que é algo muito sério e é muito importante que a membrana esteja realizando coisas com algum tipo de permanência, com uma maior abrangência, porque a membrana é uma coletiva, né? É uma reunião de escritoras, de pessoas que escrevem, de artistas interdisciplinares, de pessoas interessadas na escrita, que criou algo. Eu não sei, eu não conheço, assim, das minhas transitações por outras cidades
com amigas e amigos por aí, eu não conheço uma iniciativa que se dê como a Membrana se dá, que é de fato a criação de uma rede crítica afetiva de trabalho e de vivência e de troca. E eu acho que o que a gente conseguiu ali diz muito respeito ao tipo de criação que essas pessoas também fazem, sabe? Que é muito implicada nas nossas existências, é muito comprometida com uma continuidade das nossas vidas e das nossas vidas criativas e das nossas obras. Eu acho que é muito sério. Então, eu agradeço e fico muito feliz de fazer parte da Membrana e ver que as coisas estão sendo colocadas no mundo. Assim, Curitiba tem a Membrana e eu acho que Curitiba é mais interessante por isso, assim. E eu fico muito feliz de fazer parte, porque é, é sério, é muito sério, é importante, é lindo. E, e eu acho que isso também me faz pensar sobre o quão feliz eu tô de publicar o segundo livro pela Urtal, assim, porque quando eu falo da Urtal para as pessoas, eu falo sobre que vocês são guerrilheiras da publicação, assim, porque eu acho que tem um lugar assim que me interessa muito quando eu olho para o catálogo da Urtal atualmente, assim, eu acho que tem pessoas sendo publicadas e trabalhos sendo publicados que dizem respeito a uma porção de questões incontornáveis do nosso agora, assim, né? Eu fico muito feliz, de fato, que o trabalho editorial de vocês ele esteja relacionado com questões tão caras a mim, assim, porque nesses nossos trânsitos como artistas independentes, eu acho que às vezes a gente acaba tendo que fazer acordos ou tendo que fazer mil subversões e estar em lugares que a gente não consegue se irmanar, né? E isso por mil questões, sobrevivência, precisar trabalhar, etc, etc. E eu fico muito feliz quando penso no caminho assim que a questão editorial no trabalho está seguindo, encontre vocês, assim. Queria aproveitar esse momento de amor com a Membrana para agradecer também. é, Agradecer e, na verdade, parabenizar um pouco, assim, né? Acho que isso também é resultado de um trabalho interessado. Aí, eu sei que vocês recebem muito material e estão super atentas e atentos ao mapeamento de criações aí de pessoas jovens e pessoas não publicadas e pessoas não normativas nos seus modos de existir, criar e tal. E isso é super importante, assim, né? Tô feliz. Eu também de ouvir, e eu acho que essa sua deixa, ela merece, então, que o Thiago venha até aqui falar um pouquinho com você, porque afinal ele é o Sim, responsável por essa existência, né? Ele e o Vlad são os responsáveis. Eu tô aqui, eu só me aproveito aqui das artes todas e desses contatos todos, mas eu acho que cabe chamá-lo para falar com você um pouquinho. Peraí. sim, venha. Oi, Oi, querido, tudo bem? tudo bom? Francisco, Chico, Sim, tudo ótimo. Tudo como ótimo. que você tá? Como que tá aí Tô, nessa vida de quarentena? tô bem agora aqui conversando com você e com essa galera toda, eu tô ótimo, mas muita instabilidade, né, de um modo geral. Passei por poucas e boas. A Já gente tá, acho que tá todo mundo um pouco nesse super, movimento, né? um pouco de angústia e um pouco de, a gente não sabe para onde a gente vai, né? A gente tem aí um verme na presidência e se a gente for, eu nem vou entrar nesse meandro aí, porque se a gente for entrar, né? Mas em geral, eu venho entrando nas lives de lançamento, querido, e para falar um pouco dos livros também, né? Você falou tantas coisas bonitas aí sobre a nossa história e que eu acho assim que eu não vou ficar entrando muito no mérito do seu livro nesse momento, porque
eu acho que a sua escrita, isso eu falo como um editor, eu leio bastante poesia, né? É uma escrita incontestável. E que eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando nesse momento. Eu acho que você está. E eu compartilho um pouco disso contigo, com esse movimento. Você é um cara que está ligado à contemporaneidade, está pensando o momento atual, está levantando questões. E daí por isso que eu não queria entrar muito no mérito do livro especificamente, a gente pode até falar um pouco e tal. Mas eu queria falar um pouco de você, na verdade, porque da pessoa que você é, que eu sempre comento. É, para todos e todas que conhecem o Francisco, então eu acho que todo mundo vai concordar comigo. O Francisco é uma pessoa de uma generosidade como poucas pessoas. E eu celebro a tua obra, não apenas pela tua obra chegar onde ela chega hoje, mas por ela, por ela por colocar na luz essa pessoa incrível e generosa que você é, que compartilha, que troca, que tá com a gente, sabe? Você não é um cara, você não é egóico, você não é uma pessoa vaidosa, você é uma pessoa super espiritual. E até entro no meandro da criação do seu livro, eu vi você falando sobre o processo da criação, e eu compartilho, eu digo mesmo, eu que agradeço o respeito que você tem pela editora Urtal e pelo nosso trabalho. Porque você não enxerga a gente como uma mera agência que vai fazer uma peça publicitária ou uma. Você entende os seus editores como editores criadores. E claro que a gente vai debater capa, mas sempre no lugar ali de comum acordo, buscando soluções conjuntas, pensando enquanto criadores. E é um respeito maravilhoso, e eu admiro muito. E nesse meandro do livro a gente vivenciou isso. A gente, na editora Brutal, para quem está aí, sabe das publicações, a gente tem algumas diretrizes ali os poemas sem título, entra com uma marca. A gente foi reconstruindo o projeto para atender a especificidade do livro do Francisco, porque não é um poema, são poemas, mas é um longo texto, é dramaturgia, para ser lido em voz alta, então tem que ser um texto corrido, e a gente foi pensando isso em conjunto. E é muito belo mesmo. Eu sou profundamente agradecido pela tua existência na minha vida, Francisco, profundamente. É, e eu desejo, de coração, eu desejo o melhor para você, o melhor do mundo mesmo. Eu desejo porque você é parte da história. É o que eu falo, você não é a luz que ilumina o mundo agora, mas você se entende com um pedaço da história, de uma linha de historicidade, e faz a sua contribuição, e é importantíssima. Então, agradeço profundamente, de coração. Ai, Faço o Thiago, não convite, sei faço o continuar. convite para a membrana que você está falando, que eu tenho o maior orgulho, eu tenho a maior confiança em você e digo, durante as chamadas de Curitiba, eu consultei diversas vezes o Francisco, né, a Jéssica que está aí, a Mariana que está aí presente. Eu não sei se vocês sabem, mas vocês foram indicações diretas do Francisco na hora de fazer a seleção do texto. E eu consulto, e para a membrana, portas abertas sempre, sempre. A hora que vocês quiserem pensar uma publicação conjunta, uma antologia, o que Isso é for, maravilhoso. mais do que bem-vindo, Francisco. E desculpa falar tanto, eu não quero tomar o seu tempo. Não, nossa, eu tô assim. Você tem leituras para fazer pela frente, você tem coisas que as pessoas querem ouvir, e todo o coração do mundo, te agradeço. Amor e que bom, agradeço infinitamente. Que bom que a gente está juntos, né? Assim, que bom poder fazer essa live também. Eu tava um pouco apreensivo porque eu dei uma sumida umas semanas atrás das redes e deixei meus amores e minhas amigas todas sem resposta. Me deu uma baixada de tudo, assim, comecei a achar as coisas. Enfim, pegou uma onda fiquei muito deprimido mesmo, assim. E comecei a rever todas as coisas e pensei qual é o sentido, né, de lançar online, de o que a gente está fazendo, e, enfim, pessoas próximas com uma precarização da vida rolando real, impedidas né, de trabalhar, evidentemente, sem remuneração e tal. Começou a me dar
angústia muito grande e comecei a participar de tudo que era vaquinha e de repente precisei parar de participar, porque senão eu ia ter que abrir uma vaquinha. Enfim, essas coisas todas muito malucas que a gente está vivendo. Mas agora, com essa declaração aqui, eu tô achando que eu preciso de uma live dessa por dia, com livro, sem livro. Não, porque, assim, a gente também enfrenta essas questões, assim, a gente fala, pô, tem gente que está aí passando fome, né? Sempre teve, a gente vive numa miséria, é uma coisa, sabe, é muito difícil. E a gente fica, às vezes, me questiono também sobre a existência desses projetos nesse momento e tudo mais. Mas a Edith, que é uma autora que a gente está trabalhando, queridíssima, uma senhora que tem uma obra extensa em artes visuais, ela é autora da Palavra Cantada, inclusive. Ela falou uma coisa muito bela para mim, falou assim, que no final disso, quando tudo isso passar, a gente vai ter que se reerguer. A gente vai ter que se reerguer. E se a gente não der as mínimas manutenções nesse momento, para que posteriormente a toda essa desgraça passe, não vai sobrar nada. E os artistas, eu digo os produtores de arte, os artistas, são muito essenciais, inclusive para combater o fascismo, né? Então, a gente tem que agora resistir mesmo, e eu sei que é difícil, às vezes é angustiante, eu fiquei também 2, 3 semanas, a Débora, ela me acompanha aqui, ela viu, eu fiquei deprimidíssimo, que não sabia o que fazer, mas é isso, a gente tem que tomar lufadas de vida, porque somos parte da história, e um dia, no futuro, a gente vai contar de como a gente resistiu a tudo essa asquerosidade que recai sobre a gente nesse momento. Sim. Fran, desculpa te interromper, cara. É que eu não quero tomar seu tempo. Foi lindo, brigadíssimo. Tô emocionado aqui. Tá bem, querido. Vou te deixar um beijo e vou. Porque eu sei que tem leituras pela frente. Eu tô louco pra ouvir as suas leituras também. Um beijo, meu amor. Beijo. Ai, gente, olha só. Ai, fiquei emocionada aqui. É emocionante, assim. Eu fiquei emocionada porque eu sei, eu que fico aqui vendo todo o processo, né? Então eu sei o quanto existe esse amor mesmo, né? Alguns de vocês, assim, porque nem as meninas que estão aqui e o Thiago, que são, né, os últimos, que participaram dos últimos lançamentos, o quanto mexe com a gente esse processo todo, e o quanto a gente se agarra, assim, eu me agarro mesmo nessas conversas, porque dá força mesmo, né? Ah, fiquei super emotiva aqui ouvindo vocês dois. Também. E espero que vocês, os dois, assim, né? Que vocês, sabe, lidem com esse momento, assim. Acho que o Thiago já está saindo desse momento. Espero que você também, aí, porque eu sei que abala mesmo. E que dias melhores venham. E que você pegue todos esses comentários dessas pessoas que te amam mesmo, que estão aqui agarradas na live, né? Gente, que emoção, assim, é emocionante, mexe com a gente, né? Então, olha, eu celebro sua existência aqui na nossa vida, gente, porque que coisa linda. Eu tô é muito gostoso. Tá todo mundo aqui mandando coração. É muito gostoso, é muito gostoso. Francisca, eu queria muito. A gente tem 15 minutos, nem sou eu que quero cortar essa conversa. O próprio Instagram ele derruba a gente depois de 1 hora. Ah, e é lindo mesmo. Mas assim, então a gente queria te pedir, né? Eu não sei se você quer falar alguma outra coisa, você pode falar, mas eu queria muito pedir para você fazer uma leitura para a gente. De como você quiser, de um trecho, do que você quiser, na verdade, porque estamos aqui para te ouvir. Sim. Débora, eu acho que eu vou ler o texto que abre o trabalho, assim, né? Que abre o livro, portanto. E ele é um texto em espanhol. Ai, tem uma coisa. E agora vou só falar rapidamente uma coisinha. Vendo no Haverá Festa tem um poema que chama América, né? Que é um poema em que eu escrevo em português, espanhol e inglês, que eu tento, assim, pensar uma língua híbrida e tal. Que é algo que eu tenho pensado e feito de algum jeito, com os meus testes muito modestos, mas tenho pensado nisso. E isso retorna um pouco em América. Tem uma parte
do texto, que eu escrevo um pouco em espanhol, um pouco em português e misturo e tal. Esse texto que abre, ele é todo em espanhol. É um espanhol meio da fronteira, assim. Mas queria só dizer isso, porque eu acho que eu vou ler esse texto que eu gosto bastante, assim, que abre o livro, que é em espanhol. Porque me quedé toda estropeada, porque me encontré absolutamente quebrada, tonta, porque todos mis pedazos estaban esparcidos por una calzada de una ciudad que no me pertenecía, nunca me perteneció, porque lo que era antes era mío, porque lo que era mío era antes, antes, muy antes, muy antes, aún antes. Esto no es una declaración de amor, es una declaración de una guerra no declarada por mí, de una guerra que ya estaba cuando llegué, me vi y estaba yo dentro de una guerra no declarada por mí, y porque tierra para mí es otra cosa, una cosa muy distinta, y porque esta guerra es antes un sinfín de batallas contra ustedes y contra las imágenes que tienen de mí. Esta guerra también es contra mi propia imagen cuando me acerco de la ficción sobre la pureza que están presentando sistemáticamente a mí, una marica en guerra. No quiero y no seré lo que ustedes quieren que yo sea, soy una mancha sangrienta y enorme, una mancha que se espalla por tu camino. Esta sangre va a ser imposible de limpiar. Esta sangre está en su historia, en su arte, en sus manos. Mi sangre es tuya, América. Eu tô aqui super mexida. É isso, você é isso. É a voz, é a poesia, é a emoção. É uma delícia te ouvir. É uma delícia. É isso. Débora, obrigado, É obrigado. isso. É verdade. É isso. É uma delícia mesmo. Né? Apesar do poema começar com uma declaração de amor de guerra, aqui a gente está todo em declaração de amor, né? E é muito bom, porque assim, eu acho que os processos, quando eles têm esse vínculo, abrem tantas portas, abrem portas, tanto que abriram portas para outras pessoas, a sua relação com o Thiago, essa relação específica, ela abriu portas para um monte de gente. Então eu acho que todas as pessoas que se colocam no mundo dessa forma, por isso que ele fala da generosidade, é porque isso leva a outras pessoas, e olha o tamanho da corrente que se forma, que delícia. Socorro mesmo, tem alguém escrevendo socorro aqui. Socorro! Thalita, maravilhosa. Tinha outra pessoa perguntando se o livro vai ser assinado caso eles comprem agora. Sim, vai ser. Porque o livro ainda vai ser enviado, pessoal, então ainda vai ter o autógrafo, sim, desse poeta maravilhoso. Francisco, pelo amor de Deus, lê mais alguma coisa pra gente, vai? Ai, vamos ver aqui o que a gente pode ler. Acho que eu vou seguir aqui Vou seguir nesse lance da língua que eu comentei anteriormente. Tem um material que vem logo depois desse, que ele tem um pouco esse caráter de uma língua híbrida, assim. Una soledad transatlântica, saudade. Llaga, piedra, pies, passo, dança, una mirada de outro orden, mi cara bicho del bosque, mi cara bicha do mar, una ofrenda entera retornada, regurgida, la grieta en un mapa trazado en una lança que no la mía, minhas armas são de outra geografia, carta do sul, del culo del mundo, yo hablo. Yo hablo también de aquí, también oigo la voz, yo también sé, yo voy, yo, no hay salida, não, saída não há,
un caminando, un haciendo, unir el suelo que te dije, canción de mucho antes, mucho tiempo otro, otra cicatriz, la misma aún, el rasgo igual, misma abertura de poro, pulmón, pecho, misma carne aún, miscigenada, cosa otra, muchos años de eso yo llegaba así, la foto, rescate, pero ¿hace cuánto tiempo? ¿En qué barrio, congregación, qué lugar, asentamiento, niño? Yo llegaba el puerto, la otra, ella, mujer desde antes de siempre, aún tercera vía, una colonia, una colonia, una colonia, una colonia, una colonia. Perfúmate, perfúmate. Lindo, Ah, lindo, gente, lindo, lindo. A voz, o texto, o contexto, é tudo, é tudo. que interessante ler na live, né? É uma delícia. Você vai ser Pois é. cobrado. Já tem a gente falando aqui, faz outra, faz outra. Agora você não vai ter para onde fugir. Que meu olhinho estava É, assim na visão periférica, daí eu vi o meu. É curioso. Tava aqui no. Ah, enfim, já tô maluco. é Não, mas curioso, achei mas é uma incrível. delícia. Eu acho que faz parte desse novo processo, assim, né, de convivência. Acho que a gente vai ter que se acostumar bastante com esse É, tipo de exposição aí. E é muito bom te ouvir. É muito bom ler você, é muito bom conhecê-lo, é bom tudo. Eu acho que a gente tem poucos minutos, assim mesmo. Então eu vou deixar para você falar o que você quiser, para a gente ter tempo para se despedir adequadamente, assim, para não cortar. E eu sou grata mesmo por você ter passado esse finalzinho aí, esse comecinho de noite aqui comigo, porque é trazer felicidade para esse momento. ai, Débora, eu quero começar então te agradecendo por estar aqui comigo, né, nessa live lançamento, que eu achei uma delícia. De América, que bom, obrigado. Agradecer, enfim, a vocês da Urtal, o Thiago, que veio aqui, me derrubou completamente. Fiquei todo emocionado. E acho que reiterar essas coletividades todas que, né, a gente falou bastante aqui nessa live, porque de fato os meus trabalhos eles são a reunião de muitas pessoas, assim. E isso é algo que sempre me espanta e me faz muito feliz. E nesse momento olhar para essas coisas e lançar a América agora, que a gente está meio separado, é uma é uma é uma coisa forte, né? É, e enfim, queria saudar essas presenças todas, das pessoas que estão juntas, mas das pessoas que não podem estar também. Esse livro tem uma dedicatória para as irmãs que eu perdi na história, e isso para mim é muito sério. Eu penso muito sobre essas presenças transtemporais, sobre as pessoas que de algum modo me sonharam as nossas existências, que ao seu tempo e às suas maneiras foram existências impossíveis. E acho que a América, se existe, ela só existe por conta dessas pessoas que estão continuamente sendo é, executadas em genocídios midiáticos ou não, mas para mim isso tudo está muito forte. E a pandemia faz com que a gente viva coisas muito inéditas, mas ao mesmo tempo coisas muito, muito previsíveis, né? A continuidade de um mesmo projeto genocida, de um mesmo país pesadelo, de uma geografia completamente, é, completamente sanguinolenta, né? E eu sei que é um jeito estranho de se despedir de um lançamento, que é algo super festivo, mas para mim isso também é um modo de fazer festa, celebrar essas pessoas,
essas figuras, essas irmãs, essas irmandades todas, e dizer que estou com muita saudade das pessoas que estão aqui, várias delas comentando, e nossa, como eu queria dar uma festa e reunir essa gente toda e fazer um brinde longo, longo, dançar o fim do mundo. Seria super importante para mim fazer isso hoje, mas na impossibilidade eu agradeço e me comunico com todo mundo pelas vias possíveis e impossíveis. E aí também dizer que a gente vai assinar, eu vou assinar, né, Débora? Vai. Os livros E teve gente aqui pedindo beijo da Xuxa. Tipo, eu quero o meu com beijo da Xuxa. Como é que a gente faz o beijo da Xuxa? Ah, Beijo não da sei, Xuxa. não sei. Tem que passar um batom e dar aquela beijoca assim que fica eu acho que é esse beijo que essa pessoa tá medindo. Ou você vai escrever um beijo pra minha tia, pra minha avó, pra minha não sei E quem. pra Sasha. E pra Sasha. Exato. Eu vou assinar os que agora. E os que. Quem comprar agora também, Débora, eu também assino? Todo mundo. Todo mundo. Acho que até amanhã, né, Ti? Mais ou menos. Até amanhã, então. Perdão, amanhã nada. Até segunda-feira ainda tá em tempo, porque os livros ainda vão ser enviados. Então a gente coloca o nome bonitinho na lista e te manda. Então eu acho que esse vai ser um outro momento de bastante calor, assim, humano. Porque você vai receber a lista de todo mundo e autografar um por um. Então prepara a caneta aí que, olha, não vai ter bique que aguente. E aí você vai ter esse outro momento. Então, assim, com um beijo da Xuxa. Beijo, vou beijar todo mundo. Todo mundo que tá querendo beijo. E é isso, né? Eu acho que é um momento muito, muito mágico. Eu fiquei encantada com essa live. É uma das. A gente tem 2 minutos, o Thiago fica aqui super preocupado comigo para não te cortar, assim, parecer uma falta de educação. Não. E assim. Eu sou muito grata, muito obrigada. E acho que todo mundo que está aqui celebra a sua existência, celebra o nascimento desse livro. Apesar dele ser eu vou chamar, apesar dele ser só o compêndio aí do que você já fez, já mostrou, já gritou, já, né? E assim, eu acho que é por isso que ele ainda é mais celebrado, porque ele é uma etapa, né? Ele é uma das etapas, e eu espero que a gente consiga fazer essa festa, esse brinde, assim, longo. Eu faço questão, assim, de estar junto, e vai ser uma coisa muito, muito calorosa, cheia de amor, assim como está sendo essa live. Muito obrigada. Não vejo a hora. Vai ser maravilhoso. Muito obrigada. Agradeço. Um beijo, Liz. Um beijo em todo mundo, né, que estava por aqui. E depois eu acesso esses comentários? Acesse, assim, a gente vai baixar esse link, ele fica no nosso Instagram ali na página do IGTV. Na página não, numa área do IGTV, mas eu vou te mandar o link do YouTube e fica disponível para você. Porque eu não consegui ver nada quase, ó. Não, mas você vai conseguir ler todos, eles ficam disponíveis no vídeo o tempo todo, dá para assistir. Foi uma linda live mesmo. Então tá bom. Uma ótima noite. Parabéns. Muito obrigada.